Salve galera, beleza? Tá começando mais um Todo Mundo Pode. Esse é o nosso segundo episódio e hoje a gente vai trazer um convidado que eu tenho assim um grande carisma por ele e pelo trabalho que ele faz. Enfim, eu sou Hélio Lima. Eu sou a Preta Thaís. E junto nós apresentamos aqui o Todo Mundo Pode. Então vamos lá, né? Vamos começar. Ó, ele é ariano, ele é o ariano mais calmo que eu conheço. Sim. Ele é casado com a Thames, papai do Akin e da Aisha, nasceu na Casa Verde e hoje vive lá. Criado em cidades do interior, ele é idealizador da Feel and Blues Band, onde tocava gaita e também era vocalista. A banda trazia na sua essência o saudosismo da música preta e norte-americana. Ele é formado em dança, atua como profissional das artes do corpo, tanto no teatro e na dança. Ele é educador e tem seu trabalho pautado no ensino de crianças, jovens e a terceira idade. Filho do senhor João e da dona Dulcineia, ele teve sua primeira referência na dança com o seu pai, onde ele vai contar um pouquinho sobre isso também. Ele que sempre foi tímido na adolescência, e para mim ele ainda é, teve seu primeiro contato com a arte no teatro. Hoje ele é um preto em movimento e desempenha um papel importante nas construções raciais, através da dança, música e contações de história, onde juntamente com a sua esposa, possui um projeto chamado Xirê de Quintal e também a Asile Coletiva. Hoje, nesse segundo episódio da primeira temporada, a gente quer convidar o Felipe Cirilo. Uhul! Bem-vindo! Bem-vindo! Não dá pra girar na cadeira porque puxa. Legal! Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tamo junto. Bora que bora. Vamos voltar no pequeno Felipe, lá atrás. Nos conte como a dança, como a arte chegou na sua vida, na sua trajetória. Bom, então eu vou... Já ali onde o Hélio falou, né? Mencionou do meu pai. Eu, até pouco tempo, para falar de dança, para falar da minha formação, falava da faculdade, falava como é que começa a dança na minha vida. Mas aí caiu a ficha de que desde criança eu via o meu pai fazendo graça no quintal, né? E ele nunca foi ator, nunca foi bailarino, nunca foi palhaço de circo, mas ele fazia essas coisas com a família. E é importante começar falando de quem veio antes, né? Então, peço licença ao meu pai, primeiramente, né? Nosso primeiro ancestral, né? Acho que é importante a gente entender essa ancestralidade nesse sentido, né? O pai, o avô, o tio, a tia, o bisavô, tá tudo perto, né? Essas pessoas que fazem a gente. E, querendo ou não, é meu pai que começou a fazer a minha ideia de dança, de presença, assim. Porque churrasco de família no quintal, às vezes as pessoas estavam tranquilinhas ali, só comendo, ele precisava levantar, ele precisava dançar, ele precisava tirar sarro de alguém, ele precisava levantar a camiseta dele, enrolar, botar aqui, mostrar as costelas dele, magrelão e não sei o que ele é magrelo até hoje. Porque ele queria ver as pessoas sorrindo, nitidamente, assim, né? Ele queria ver as pessoas conversando, as pessoas interagindo. Então, até hoje eu vejo o quanto o corpo dele era a forma dele se comunicar. E acho que é isso que é com isso que eu trabalho hoje, né? Meu corpo é a minha forma de me comunicar, assim. E ele fazia isso ali na família, no quintal de casa. E eu sempre muito quieto, vendo isso, assim. Muito quietinho mesmo. Daquela criança que todo mundo chega e fala, o gato comeu sua língua. Aí eu respondi assim. Né? Só balança a cabeça pra dizer não. Então eu admirava isso nele, né? Tanto que ele dizia pras pessoas, eu era exatamente igual a ele quando era criança. Deixa crescer pra você ver como vai falar pra caramba. Sim. Mas ele também dizia um negócio que eu lembro que ele é sábio, tem 2 orelhas e uma boca, né? Não é à toa, né? Ele vai ouvir bastante pra falar depois. Enfim, começa aí. E em que momento essa timidez foi indo embora? Que você foi aprendendo a lidar melhor com isso? Como que foi? Realmente não foi embora, né? Mas temos técnicas. Aprendemos técnicas. Um curso de teatro ali, um curso de dança ali. Sei lá, eu acho que hoje eu entendo timidez um pouco mais como personalidade, né?
talvez eu tenha uma personalidade mais da escuta mesmo, em alguns momentos, né? Acho que tem a ver também com curiosidade. Quando eu era criança, eu me via assim, eu sou muito curioso. Então, eu me via quieto e tal, sem falar, mas eu com uma consciência de, nossa, tô curioso no que as pessoas estão fazendo, no que elas estão falando, sabe? Sim. Eu me entendia muito curioso, eu lembro dessa sensação, assim. E acho que essa curiosidade é importante na vida artística, né? Acho que o artista tem essa característica de eterna insatisfação com o mundo, né? Acho que não só insatisfação, mas também a curiosidade, no sentido de, se assim tá ruim, então como é que pode ser? Como é que devia ser? Né? O que eu posso sonhar para que seja? Eu fiz fiz poucas aulas com o Ricardo Januário, talvez vocês conheçam. Sim. E ele falou uma coisa em um movimento. Sabe aquele movimento da coreografia que você quer explicar para os alunos, mas você não vê forma de explicar, mas você sabe como é, você quer que eles se apropriem daquilo. Aí quando ele foi explicar, ele falou, aí você tá aqui, aí quando você vira, é como se você virasse assim, sabe? Como se você tivesse, tipo, num sonho. Pra mim foi a melhor explicação pra um movimento, assim. Sim. Não tem muito o que explicar, é como se fosse um sonho, sabe? Aí pra mim foi tipo, então fechou, Sim. sabe? Porque é essa curiosidade por um mundo dos sonhos, assim. Nem sei por que eu cheguei nisso agora. Da timidez, né? Sim. O que tem isso a ver com timidez? Ainda bem que tá gravado, depois a gente vê. Mas se autorizar a entrar mais nesse mundo dos sonhos, né? Sonhar aquilo que é impossível numa sociedade que preza pelo impossível, né? De impossibilitar os nossos corpos de viver inúmeras coisas, impossibilitar os nossos corpos de viver, né? Então, a timidez está aqui ainda, mas a curiosidade, essa insatisfação com essa estrutura também estão, e isso me move, né? Então, mesmo estando ali a timidez, tudo precisa ser comunicado. Eu acredito que eu tô aqui me organizando para comunicar, para demonstrar, para sonhar junto. Perfeito. A gente sabe que você é bailarino, que você é educador, tal, mas esse ponto é muito importante pra mim, que eu gosto muito, porque eu lembro de você, porque eu te conheci cantando. Sim. Né? Com a Phil and the Blues. E lembro que você cantou no meu aniversário. Pode crer. Né? Contratei a banda dele pra tocar no meu aniversário. Porque quando eu vi aquilo, eu nunca tinha visto blues. Eu tinha escutado algumas coisas com meu pai, mas quando eu vi ao vivo, eu falei, nossa, eu quero isso no meu aniversário, tipo, porque é algo que é diferente. Então, como é que é essa sua relação também de ser um cantor? De... Aposentar. E também tocar gaita, que você toca gaita... Eu acho incrivelmente você tocando. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão de ser o cantor também. Eu acho que é poderoso. A nossa Phil and the Blues Band é um livro guardado lá na estante, assim, sabe? Um carinho enorme por essa história. Até embargou a voz aqui. Porque foram alguns anos ali intensos da juventude, né? Enfim, eu participei de bandas quando mais menino, com 15, 16 anos, porque eu era uma das poucas pessoas na escola que falava inglês, que gostava de inglês. E aí queriam fazer bandas covers de bandas norte-americanas e ninguém sabia as letras. Eu acabei assumindo esse lugar de vocalista por saber as letras. Que show. Então, sei lá, eu acho que eu fui vocalista em 2 ou 3 bandas, 2 covers, uma autoral com os meus 17, 18 anos, que a gente começou a compor ali, tanto eu quanto o baterista, o Renato Bernardes, na época. E aí, com 19 anos, essa banda autoral, que se chamava Marvin, acabou. Era uma banda que, para ensaiar, eu saía da Ponte Grande em Guarulhos, de bicicleta, com um violão nas costas e um amplificador na mão. Nossa. Aqui no guidão da bicicleta, eu pedalava da Ponte Grande até a Guilhermina Esperança. Que onde fica isso? Da Ponte Grande ali pra Penha, da Penha desce... acho que da Penha já vai direto pra Guilhermina Esperança, mas é só aqui, ó. Sobe, desce, Nossa. violão nas costas e amplificador no sonho. guidão. E chegava lá pra ensaiar e voltava, tudo de bicicleta. E aí, quando acaba essa banda, acho que eu tinha 18, 19 anos, eu começo a colocar as minhas composições no MySpace.
Nossa, MySpace. No Nossa, MySpace. MySpace. E eu tinha esse apelido Phil, né? Felipe, em inglês Phil. Que eu me apresentei uma vez como Phil para um amigo, e aí quando ele começou a falar com os outros, ele já me apresentava como Phil. Foi um pouco um apelido que eu inventei para mim, que uma pessoa replicou. E aí pegou. Todo mundo. E aí o meu MySpace era Feel the Blues, um trocadilho para sinta o blues, sinta o lamento, né? Sinta a tristeza. E aí quando eu coloquei essas minhas músicas lá, o Sérgio Siverli, um grande amigo da época, ele viu, ele gostou bastante. Ele falou, poxa, eu toco bateria, se quiser, eu podia fazer a bateria dessas músicas. Eu falei, massa, então vamos chamar um baixista, né? A gente já... Porque eu tocava violão e gaita, cantava, já com baixo ali já fazia um esquema. Aí a gente chamou o Daniel na época também, e aí de Feel the Blues eu só coloquei a band, porque o projeto já existia, as músicas já existiam. Eu falei, agora existe uma banda junto. Sim. E aí fica essa cara de Phil e a banda de blues, né? Sim. Enfim. E aí foi assim que começou, aí depois de um tempo passaram alguns guitarristas até a chegada do Cláudio Furton, também guarulhense, Sérgio Beijo, Cláudio. Guarulhense. Saudades, Beijão hein? pro Cláudio Furton, grande desenhista, ilustrador, um artista também revoltado, aqueles artistas ácidos, né? Enfim, e aí se configurou a Blues Band, foram 6 anos, 7 anos de muitas noites, de muitos aniversários da Blues Band. Os shows de aniversário da Blues Band eram marcantes, assim, porque nosso público era uma rede grande de amigos e de artistas do teatro e da dança de Guarulhos. Então são ainda, né, noites memoráveis, assim, pra gente, de muito blues. Era uma banda, inclusive, que eu brigava pelo blues, mas todo mundo era muito jovem e roqueiro. Então, esses shows de blues acabavam se tornando, às vezes, apoteóticos shows de rock. De rock. Né? E eu dava uma segurada. Pessoal, diminui o volume da guitarra. Pessoal, Cláudio Furton, no caso, né? Pode baixar o volume da guitarra, não precisa desse estardalhaço todo, né? Mas quando chegava nas últimas músicas, já tava eu lá, sem camisa, girando, guitarra, não sei o que, quase pulando. Sim. Porque a gente era jovem, a gente tinha realmente, né, muito hormônio, paz. E então era um hard blues, né? Hoje a gente sabe, porque o blues tem inúmeras vertentes e a gente acabava fazendo um hard blues ali, porque era muita influência do rock, né? Sim, perfeito. Bora. Travou aí. Ah, não, é que eu fiquei aqui pensando que Pensando. ele falou da questão de se transformar num show de rock. Ele foi tocar no meu aniversário e aí, tipo, tinha todo um repertório e tal. Aí eu cheguei nele e falei assim, tem como tocar um Michael Jackson aí? E a gente improvisou, eu lembro. E aí, eu tava Nossa. lembrando disso aqui agora. E aí eles falaram, a gente nunca fez isso, né? Aí tocaram o Billie Jean no improviso e eu fui dançar em cima disso. Foi muito que engraçado agora. O baixista sabia a base da Billie Jean, pode crer. Eu acho que a primeira vez que eu vi o Phil dançar foi em 2011, 2012. Que você fez um solo nos espaços lá do Adamastor. Não sei se você lembra. Na plateia? Não. Acho que foi o site específico que você foi pra Cuba com ele. Junto com a Isso, Natália. esse mesmo. O Depois da Parede. Isso. Esse Que sim. tinha um cenário com as Sim. caixas. Porque eu já acompanhava você meio de longe, né? E aí, quando eu pude te conhecer mesmo, eu fiquei em choque, né? Que foi a mesma sensação quando eu conheci o João Piraí, que, tipo, pessoas que eu admirava na dança, eu falei, meu Deus, eu conheci ele. Tipo, ai, socorro. Da hora. A gente sabe que você dança, que hoje você trabalha, movimenta esse corpo. Como eu falei no começo, você é um preto em movimento, né? Você não é um movimento preto, você é um preto em movimento. E acho que todos nós somos. E eu queria saber como é que é essa questão. A gente discute muito, você, a Preta. A gente discute muito, a gente tá nesse meio da dança, que também é um meio que a gente sabe como funciona. E a gente queria saber como é que é ser um homem negro dentro da dança. E aí você já pegar esse gancho também e já vir também ali com a Asile Coletiva, que a gente sabe que é um grupo que você tem, que é incrível e é maravilhoso. E fala um pouco também da dança de ataque. Como surgiu e tudo. É tumba, moleque, tumba. É tumba pra derrubar. Tiririca, faca de ponta. Capoeira quer te pegar. Dona Rita do tabuleiro, quem derrubou meu companheiro? Dona Rita do tabuleiro, quem derrubou meu companheiro?
Abre a roda, minha gente, que esse batuque é diferente. Abre a roda, minha gente, que esse batuque é diferente. Axé. Pra saudade geral do filme, porque a dança é tumba, né? É tumba pra derrubar. Você perguntou da dança, chamei geral do filme nessa música, porque essa música é um samba dele pra Tiririca, que é o que a gente pesquisa hoje na Cili Coletiva, é o que a gente estuda, é o que a gente busca. E a Cili Coletiva é um grupo, uma organização de dança que luta pela unidade do nosso povo pela dança, por meio da dança. E a dança preta tá morrendo, né? Desde que essa terra foi colonizada. E eu fiz questão de cantar agora esse trecho dessa música do geral do filme, porque para nós a dança é uma luta. A luta é uma dança. Assim como a capoeira. O que a gente pratica hoje, que é a dança de ataque, a gente sabe que não é uma invenção nossa. A gente simplesmente está continuando aquilo que Geraldo Filme fez muito tempo atrás em São Paulo, sim, que Pato Nágua fez também nas rodas de Tiririca, Toniquinho Batuqueiro, e muitos outros homens pretos fizeram na cidade de São Paulo, e muitos deles, assim como os capoeiras, foram proibidos de fazer. Então, pessoas pretas dançando nessa cidade significa muita resistência e alegria também, né? Porque você fazer uma roda de Tiririca na cidade de São Paulo, na década de 10, 20, onde se juntavam engraxates para batucar nas suas caixas de engraxate, enquanto dois homens pretos iam no meio, um para derrubar o outro, e quem derrubasse o outro ganhava. No Rio de Janeiro eles chamavam de pernada, que eles chamavam de Tiririca. Essa é a nossa referência hoje, né? Inclusive, a gente vai ter a alegria de receber aí 2 mestres da Tiririca. Um deles já confirmado, o outro ainda estamos... Que legal. Um deles é o mestre Marcos Simplício, lá de Campinas, que é um dos continuadores das rodas de Tiririca. Ele também é mestre de capoeira, né? E ele vem para ensinar a gente essa prática. E a gente está tentando também trazer o Carlão, o seu Carlão do Peruche, que também era um dos homens pretos na cidade de São Paulo, décadas e décadas atrás, que participava dessas rodas. Seu Nenê de Vila Matilde também participava dessas rodas, né? E é louco ver hoje a Cili Coletiva olhando para a dança por meio desses homens pretos, porque a gente vê muitos coletivos de mulheres negras organizadas, né? Sim. E a Cili Coletiva está hoje homenageando esses homens pretos, assim. A gente tem um espetáculo que é a Dança de Ataque, homenagem às rodas sagradas, onde a gente fala das rodas de Tiririca, da roda de coco. Tadeu Caçula, que é um sociólogo, pesquisador, primeiramente sambista, ele fala, eu sou sambista, mas também sou sociólogo, parará, historiador. E aí ele diz que a gente está aqui hoje graças às 3 rodas sagradas da população preta, que é a capoeira, a roda de samba e a gira, né? A gira da Umbanda, o xirê do Candomblé. E a gente se apaixonou por esse termo, né? As nossas rodas sagradas. Quando a gente se junta em roda, isso é sagrado, né? A gente está chamando a ancestralidade na hora que a gente fecha aqui, se olhando nos olhos. Então, a gente homenageou essas rodas nesse espetáculo ano passado. Começo desse ano também a gente apresentou algumas vezes. E agora a gente vai começar esse projeto que se chama Memórias da Dança Paulista. E uma das principais homenagens é para Tiririca. Então a gente vai receber eles dois, a gente quer juntar eles dois, que acredito que há um bom tempo eles não se veem, para ensinar a Tiririca pra gente. E eu tava falando isso dos homens pretos porque 2017, 2018, a gente fez muitas rodas para discutir masculinidades pretas, né? Sim. Acho que o Hélio estava presente até em algumas. E debatemos, organizamos na Parelha Luzia, em Sescs, enfim, em N lugares, em CELS aqui de Guarulhos também. E acho que, de alguma maneira, essa discussão sobre masculinidades pretas continua na nossa dança, nesse sentido pragmático, né? De quais eram os homens pretos que estavam aí na cidade dançando e não estão mais, e por que não estão mais? Isso envolve o genocídio do nosso povo, né? Isso envolve a destruição da nossa cultura, tanto da capoeira quanto da tiririca. A tiririca praticamente extinta,
Se não fosse Marco Simplício lá em Campinas, que faz praticamente todo sábado. Então hoje a gente está homenageando homens pretos que praticavam dança no espaço urbano, ou seja, uma dança urbana preta com origem africana antes da existência do hip hop. Né? Quando a gente fala de danças urbanas hoje, a gente pensa na década de 80, 90, São Bento, na rua, homens ali juntos, mulheres poucas, mas muitos homens, né? Então é importante a gente refletir por que essas artes da rua são feitas pelos homens, né? Porque a rua é um lugar de poder e o patriarcado traz o homem para ter esse poder na rua. Que homem é esse? Porque na rua, o homem que é preto não tem o poder que o homem preto tem, que o homem branco tem. Então, a gente vê que antes disso, os homens pretos já estavam na rua correndo atrás de bicos. A Tiririca tem uma história muito longa no Largo da Banana, que é ali onde é hoje o Memorial da América Latina. Antes era o Largo da Banana, então homens pretos recém-alforriados, né, vindos do interior e tudo mais, das fazendas, estavam ali para fazer um dinheiro carregando caixas de banana. E aí, a hora que não tinha caixa de banana para carregar, eles sentavam, faziam um batuque e ia dois no meio para se derrubar, né, para ter uma moral, um respeito e tudo mais. Então era dali que vinha essa dança na rua, essa música na rua. E é ali que o Geraldo Filme diz que ele aprendeu a fazer samba, porque ele tinha 13 anos, ele entregava a marmita da mãe dele que fazia, e ele estava sempre ali naquela roda ouvindo os nego velho fazer samba, e foi ali que ele aprendeu, e ele é um dos maiores pretos sambistas da cidade de São Paulo, muito apagado, inclusive, um homem preto, retinto, que contava a história de São Paulo, que contava a história de inúmeras escolas de samba da cidade, enfim. E hoje a Cíli Coletiva entende a importância de olhar para a história do samba na cidade de São Paulo, porque isso é a história da dança também. A gente vai para a faculdade e aprende que a história da dança é tudo que aconteceu na Europa, tudo que aconteceu nos Estados Unidos e como que a gente importa isso para cá. Mas aqui na cidade de São Paulo existe uma história da dança. Que história da dança é essa? Totalmente relacionada com a cultura africana nesse território, que tem a ver com samba, que tem a ver com o batuque de umbigada. A gente também vai trazer o batuque de umbigada de Piracicaba lá pro Casarão da Vila Guilherme, né? Então vem a Tiririca pro Casarão da Vila Guilherme, vem o batuque de umbigada de Piracicaba também. Então isso que é a história da dança hoje para a Cíli, né? São histórias da população preta que compõem essa sabedoria de corpo, que se movimenta e que dança, né? Então é uma forma de saudar os nossos mais velhos, é uma forma de destruir o que tem de colonização dentro do nosso corpo, a hora que a gente vai pra dança de ataque. Enfim, aí se eu entrar na dança de ataque, aí é mais 2 horas falando. Eu gosto bastante de história, então você pode continuar falando, fica à vontade. Eu amo também. Mas assim, eu queria saber, vocês ensaiam aonde? Porque de repente o pessoal que tá nos assistindo ou escutando, né, deve ter surgido a curiosidade. Quero conhecer um pouco, como que faz, onde encontra vocês? Tá. A gente ensaia no Casarão da Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, ali perto do metrô Santana. E a gente gosta da praça ali também, né? Então a gente está iniciando esse novo projeto no mês que vem, né? E aí no Casarão da Vila Guilherme tem essas informações lá, e no nosso Instagram também, @asilicoletiva, ASILI coletiva, e é por ali. Que tudo. Então, fica aí. Se você tiver curiosidade e quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, é só achar aí nas redes sociais. Você falou de história e eu sei que você tem o projeto Catames, que inclusive está convidada. Super convidada pra contar também. um pouco mais, né? Que já que ela é uma das fundadoras desse projeto, mas você também tá junto com ela, que é o Xirê de Quintal, que vocês também se utilizam desse recurso da história e de trazer as brincadeiras, né? Agora vocês estão com um projeto dentro das escolas estaduais que eu venho acompanhando, ensinando os professores ali quais são as brincadeiras africanas, tal, da onde vieram, tal, que eu acho que é uma história poderosa pra gente, que é brasileiro, né? Porque a gente, que nem você falou, a gente costuma muito a ter essa coisa do americano, do europeu, mas aquilo que é nosso mesmo, da raiz mesmo, que você falou, da ancestralidade, a gente tá perdendo com o tempo. Aliás, tá bem perdido, que nem você falou. Tem um sambista que tá apagado aí no tempo. E aí quando você vem, traz a história pra gente, eu acho assim, eu ficaria
Muito tempo, assim. Escutando, sabe? Porque eu acho que eu gosto muito de história e depois replicar isso pra frente, que eu acho que é o que a gente precisa fazer. Sim. Mas o Xirê de Quintal, queria que você falasse um pouco sobre ele. E aí também convidar já a Tamis, né? Convidada. Para vir também falar um pouco sobre a trajetória dela nesse universo, né? Mas eu queria que você falasse um pouco. E falar um pouco também do livro. O livro vamos deixar pra ela. Eu vou ver se eu falo certo, né? Mas vamos lá. O Xirê de Quintal, como ela diz, é um terreiro de axé pedagógico, né? Eu acompanho os processos dela enquanto estudante de pedagogia, né? E o quanto é revoltante estar na formação acadêmica sendo uma mulher preta, sendo uma pessoa preta, ver todo aquele conteúdo, toda aquela ideia de educação para crianças totalmente baseada na colonização. É importante a gente saber que escolas nesse território passaram a existir a partir do momento que esse território foi colonizado, né? Porque antes da colonização, toda criança indígena era ensinada pelos mais velhos, né? De inúmeras formas, em inúmeros lugares, não era dentro de uma escola, né? E quando eu digo povos indígenas aqui, eu digo povos indígenas em qualquer lugar do mundo, né? Que são povos originários. Sim. Então, em África existia formas de se ensinar, né? E acho que é um pouco isso que eu vivencio dentro desse projeto da Tamis no Xirê de Quintal, que é uma forma de vivenciar o ensino e o aprendizado, né? É para além de uma proposta pedagógica, é entender que em África brincar é educativo para todo mundo, não só para as crianças. Isso é muito presente no Xirê de Quintal, né? Brincar é uma ferramenta de aprendizado, né? Se a gente bota aqui um tabuleiro de Mancala, por exemplo, que é um dos tabuleiros mais antigos que existe, existem tabuleiros encontrados junto com fósseis no Egito, enfim. Eu vou aprender sobre mim mesmo, né? Sobre autoconhecimento, porque eu vou elaborar estratégias para ganhar de você, e você vai elaborar estratégias para ganhar de mim. E isso é muito saudável, né? Sim. A competição, ela pode levar para muitos lugares, né? Até para uma briga, para um conflito. E hoje eu entendo também o quanto o conflito pode ser saudável para que eu me conheça, né? Eu me conheço muito bem durante um conflito. A hora que acaba esse conflito, eu olho, poxa, eu me comportei dessa forma, eu fiz isso, fiz aquilo, não vou fazer mais, vou continuar fazendo, enfim. É autoconhecimento, né? Então, todas as brincadeiras promovem isso, né? Eu me relacionar diretamente com alguém, por meio do movimento do meu corpo também, né? Então, tá tudo junto. Eu vou falar com essa pessoa, eu vou cantar com essa pessoa, eu vou dançar com essa pessoa. Então, a brincadeira africana é esse lugar de sabedoria, é esse lugar de axé pedagógico, como a Tamis fala, e de aprendizado, né? E onde crianças e adultos brincam juntos. Ela tem feito trabalhos nos SESCs, né? E geralmente os pais, as mães deixam as crianças lá para participar da atividade. E aí a gente tem esse posicionamento de chamar os pais e as mães para fazerem junto, né? Isso envolve um monte de coisas, assim, é muito saudável para a família, né? E a gente sabe o quanto as crianças hoje em dia não brincam tanto quanto a gente brincava na rua antigamente. Isso, com certeza. A gente tava falando sobre isso, assim, tipo, que a gente tem os nossos filhos e aí a gente tava numa discussão. Eu sempre falo discussão, tá, gente? As pessoas acham que é briga. Quebrando o pau. Sim. Não, que eu sou essa pessoa, mas enfim. A gente tava discutindo esses dias na escola mesmo que eu trabalho, e aí a gente tava falando o quanto é diferente, né? Tipo, eu brinquei na rua, preta, com certeza você. A gente brincava na rua de taco, de bolinha de gude. Pega. E a gente ficava até tarde da noite, né? Os nossos pais não se preocupavam com isso, né? Tipo, não tinha aquela preocupação que se tem hoje, né? Então, tipo, essas brincadeiras, as coisas que a gente fazia na rua, a gente não faz. Hoje a gente tá muito dentro de uma tela, né? E a criança também vai caminhando para esse lugar, porque é mais fácil você deixar a criança ali numa tela e fazer as suas coisas do que propriamente deixar na rua, que é um lugar que hoje a gente sente medo de deixar os nossos filhos, né? Isso é triste. E você como pai, né, agora do Akin... Hoje eu entendo porque que meu pai e minha mãe, quando eu tinha 10 anos, minha irmã tinha 13, a gente morava na Casa Verde, eles optaram por morar no interior. Pegou a gente e levou pro interior.
Uma, porque o aluguel estava atrasado na casa dele. Duas, porque eram 2 aluguéis atrasados, talvez 3. E no interior era mais barato e também tinha a questão das drogas, da violência. Sim. Então eles queriam que a gente tivesse uma adolescência longe disso. O interior tá livre disso? Não tá. Sim. Não. Já tinha também, mas era muito menos, né? Então eu realmente ficava lá. No interior, em Joanópolis, a gente brincava de polícia e ladrão. Várias problematizações nessa brincadeira. Mas a gente brincava de polícia e ladrão. Em São Paulo é valendo esse quarteirão, né? Ou valendo 2 quarteirões. Em Joanópolis eu brincava de polícia e ladrão valendo a cidade inteira. E era real a cidade inteira, assim. Eu lembro de correr atrás do maluco que tava lá, tipo, 5 quarteirões na minha frente. Eu lá correndo. Enfim, o corpo aprende coisas que no celular não vai, né? Desenvolve coisas que, enfim... Então, mas na época da pandemia mesmo, o Xirê chegou a lançar umas brincadeiras, né, online. E aí eu lembro que na época eu cheguei a fazer com as crianças, filmei, Pode e crer. eles amaram as brincadeiras, né? Porque assim, os meus filhos, mesmo eles ficando às vezes no celular porque fica, eu sempre incentivo eles a brincarem, né? Eu deixo um tempo e falo, agora vocês vão fazer alguma coisa. E é engraçado que eles sempre ficam assim, tá, e a gente vai fazer o quê? Eu falei, não sei, usar a imaginação, vamos imaginar e brincar de alguma coisa. Mas isso do brincar eu acho muito importante. E lá no Xirê mesmo tem várias dicas, né? Esses dias mesmo eu tava vendo, eu falei, Preto, ó, dava pra fazer isso, dá pra bolar isso. Porque querendo ou não, a gente perdeu muito isso, né? E é a começar dos pais pra trazer de volta e viver isso nos filhos, né? Exatamente. Isso eu acho muito bacana no projeto de vocês. Sim. E eu acho que é isso, né? A gente como pessoa negra, tal, resgatar também essas brincadeiras que você falou, tal. E incentivar as crianças, porque hoje é muito fácil você ficar no celular, né? É muito fácil pra gente também olhar pra nossa filha e falar assim, ó, Sim. fica aí e a gente vai fazer nossas coisas, né? Mas eu também entendo que hoje também existe essa questão da insegurança da gente como pai, Sim, né? a realidade é outra, né? A realidade é Não outra, a né? A mesma realidade coisa. mudou muito. Se a gente for pegar ali dos nossos avós pra cá, é outro momento, são outras vivências e experiências que as crianças do hoje estão pegando, né? Tipo, eu tava brincando esses dias que a gente falou isso na semana passada com a Dani. Que assim, tipo, a gente hoje tá muito pautado dentro do celular. Então a gente grava a nossa vida, a gente grava. E a gente tava falando isso também antes de chegar. Né? A gente grava a nossa vida, a gente hoje é vlogueiro, é blogueiro, né? Mas ninguém pra, tipo, não, vamos viver fora dessa tela, vamos brincar. Vamos brincar. Eu me deparo muito com isso porque eu trabalho em escola municipal e dentro dos céus. E a gente brinca muito com as crianças, né? E as próprias crianças às vezes ficam tipo... amarelinha? Estranhar uma brincadeira, né? Pega, tipo, né? Não, eu quero ver Naruto, eu quero ver... E aí você fala, não, vamos brincar, vamos correr. Eu dou aula de dança. E eu discuto muito isso com o pessoal da dança quando a gente vai dar aula pra criança. Porque, por exemplo, na minha idade, com 10, 9 anos, eu conseguia pegar meu pé. Hoje as crianças não conseguem, tipo, você vê que é um outro corpo, porque também a gente vai mudando os corpos, né? A gente que trabalha com essa área sabe que os corpos de hoje são diferentes de corpos de 10, 20, 30 anos atrás. Poderiam ser mais flexíveis, mas tá sendo ao contrário. Exatamente. Que nem eu já tomei tiro de sal, pulando janela. Isso minha mãe nunca soube, Tiro vai de saber sal? agora. Essa informação minha mãe nunca soube, vai saber agora. Mas isso de você falar que nem o meu filho, o Isaac, ele tem 12 anos. Eu com 12 anos, eu subia o morro, descia, pegava aqueles papelão, descia no barranco, tudo. E aí eu tava percebendo que ele tava começando a engordar, daquela engordadinha. Aí eu falei, não, isso aí não tá certo. Aí eu fui e matriculei ele no parkour, porque ele ama parkour. Meu, no primeiro dia que ele foi pra aula, ele já passou a semana inteira reclamando horrores. Ai, com dor nas costas, com dor no pé. Eu falei, Isaac, pelo amor de Deus. E aí hoje eu fico, não, você vai andando daqui até ali. Não, vai correr, vai brincar. Porque senão as crianças ficam tudo... Que nem aquele filme do Wall-E, né? Que fica todo mundo só sentado, só, né? Não levanta pra nada. E a gente tá caminhando pra isso, né? Porque a gente não faz mais, que nem eu subi em muro.
trepava em árvore, pulava, corria, jogava pedra nos meninos, os meninos jogavam pedra em mim, era uma loucura. Guerra de Mamona? Guerra de Mamona. A gente tinha esse corpo desperto nas ruas, né? E aí eu acho que é importante pegar esse gancho para que você também pudesse falar da questão da dança nesses espaços urbanos, porque Massa. que é o Site Specific, né? E você, como uma pessoa que estuda isso e pesquisa isso, pode falar muito melhor sobre. Site Specific, pode crer. Tem 2 momentos. Acho que tem a minha pesquisa na faculdade, né? Na graduação em dança. Eu não segui para mestrado, enfim. Até hoje eu tenho essa pesquisa, mas cada vez mais que eu penso em voltar para academia e continuar a pesquisa lá, desanima bastante. Eu vejo pessoas no mestrado surtando e tal. Então tem esse momento desse início dessa pesquisa na faculdade e o que hoje a gente faz com a Cili Coletiva na rua, né? Que tá ligado, mas tem uma transformação muito grande, assim, que é o termo Site Specific e a dança de ataque. São 2 momentos, aí eu vou tentar desenhar aí entre essas 2 coisas. Eu me formo em 2013 na Faculdade Paulista de Artes, tive professoras maravilhosas lá, uma delas a Paula Salles. Incrível que também. Recentemente tive o prazer de trabalhar junto com ela na São Paulo Escola de Dança, foi lindo, assim, poder compartilhar a pesquisa de Site Specific com a turma de dramaturgia em dança lá na São Paulo Escola de Dança. Além dela, Deise de Brito também e outras pessoas. E aí lá eu fiz essa pesquisa, esse TCC, essa monografia que tá lá guardadinha em casa até hoje, que é muito rica para mim, né? Tem uma base de me dar esse fundamento de olhar para diferentes referências e botar tudo junto, sabe? Essa metodologia de pesquisa, para mim foi bastante importante, assim. E que tem todas as referências norte-americanas e europeias, principalmente para entender o que é o Site Specific na arte e como o Site Specific vem para a dança. Site Specific é lugar específico, né? Numa tradução direta, então... eu pesquisei companhias de dança e artistas das artes visuais que realizam obras de arte Site Specific. E elaborei esse TCC, essa monografia, que também registra a primeira oficina de Site Specific que a gente teve aqui em Guarulhos. Olha, dados bombásticos, né? A primeira oficina de Site Specific da cidade de Guarulhos eu realizei lá no Teatro Nelson Rodrigues. É aquela lá, né? Até onde eu sei foi a primeira. Talvez vocês encontrem aí notícias de que em 1900 e tanto teve, não sei. Mas com Tony Rieber, com Vânia Lise. A Vânia hoje que é yogini, se eu não me engano, professora de yoga. E algumas outras pessoas que eu não me recordo o nome. Foram 3 meses de oficina em 2003 ali no Teatro Nelson Rodrigues. Então eu estava me formando na faculdade, estava escrevendo essa monografia e uma parte da monografia foi relatar aula a aula de como foi essa oficina. Porque um dos objetivos da monografia era propor uma estrutura, uma metodologia de ensino de dança em Site Specific, né? Então eu fui na prática e registrei isso está na monografia. E aí ali a gente criou um espetáculo especificamente para o Lago dos Patos. Né? Então era um espetáculo de dança itinerante e o nome dele era Fim de Tarde. Foi muito divertido, foi muito gostoso dançar ali na rua, né? Então pouquíssimas aulas a gente fez lá dentro do Teatro Nelson Rodrigues ou dentro daquela salinha ali, na esquininha ali dentro. Ali. Quem é da dança sabe. Mas a maior parte da criação foi na rua mesmo, foi na relação... Quem é guarulhense também conhece bem o Lago dos Patos ali, aquele movimento todo, tanto que o nome do espetáculo foi Fim de Tarde. Então, na academia, né, na faculdade, eu pesquiso essas referências norte-americanas e europeias e elaboro essa oficina numa vivência ali prática, dançando na rua. E também passei por grupos de dança contemporânea que fazem esse trabalho até hoje, o Núcleo Site Specific, o Núcleo aqui mesmo, por exemplo. Né? Eu entrevistei a Carmen Moraes para a minha monografia. A Carmen Moraes é diretora do Núcleo Aqui Mesmo. Em 2015, eu passo a integrar o Núcleo Aqui Mesmo. E tem outros grupos também, naquele momento, que faziam dança no espaço urbano, na cidade de São Paulo. O Núcleo Avoa também era um deles,
Que mais? Lagartixa na Janela, que está aí até hoje também, fazendo trabalho em espaços abertos, mais focado para as crianças. Então, são pesquisas que têm referências mais europeias, né? Sim. Então, eu vivenciei a dança na rua com esses grupos, com o coletivo Traça Urbana também, com a maioria de pessoas que vinham da PUC, do curso de Artes do Corpo, então bastante referência europeia também. E nessas experiências, eu era sempre a única pessoa negra do grupo. Então, muitas pessoas brancas trazendo referências do seu povo. Até aí tá tudo bem, né? Quando essas referências se tornam a regra única de um lugar para determinar quem vai ser financiado ou não, aí a gente tá falando de colonialismo, a gente tá falando de racismo, a gente tá falando de uma série de problemas, né? E aí, nesse sentido que a Cile Coletiva foi um lugar de parar e pensar. Então, eu vou pesquisar o meu povo. Vocês estão pesquisando o seu povo? Vou pesquisar o meu. Tá tranquilo. Sim. E aí, na Cile Coletiva, a gente começa a olhar para essa dança que acontece no espaço urbano a partir das nossas referências. Então, se artistas da dança nos Estados Unidos pensaram a dança site specific na rua, o que o hip hop estava fazendo na São Bento? Era dança em um espaço específico, né? Porque se você vai dançar na São Bento, você vai ter que pensar tudo que tá ali. Sim. E uma das características das danças pretas nas ruas, e aí eu tô falando também da capoeira e também da tiririca, que vem antes nas ruas de São Paulo, é a roda, né? E é algo que eu não vivenciei nessas companhias que têm uma referência europeia, uma referência branca. Pelo contrário, estar na rua... Nessas experiências que eu tive, era um lugar de muita abertura, coreograficamente falando, né? Existia uma defesa na forma de se colocar? Existia, mas coreograficamente era muito aberto, né? Sim. Posso dizer que ainda em comparação às nossas rodas, né? Porque a capoeira é em roda, a tiririca é em roda, a roda de break, né? As batalhas de rima também são em roda. Sim. E é um negócio quase que orgânico, né? Assim, é tradicional mesmo. Ninguém fala, vamos fazer batalha como? Em roda? Ah, pode ser em roda, beleza. Ninguém fala, combina, todo mundo né? só vai. Porque é natural, pro nosso corpo é muito natural ficar em roda quando você vai fazer uma coisa na rua, né? E não só na rua, né? Enfim. Então, a gente identificou na Cile Coletiva que isso é muito importante, coreograficamente, dançar em roda, né? Então, na dança de ataque, a gente tira um pouco a perspectiva de palco e plateia, né? Porque às vezes a gente vai pra rua e determina isso, né? A apresentação vai ser aqui, a plateia fica lá e a gente fica de frente. Mas uma das características da dança de ataque é essa. Então, a dança de ataque hoje, pra mim, o que era site specific, enfim, continua sendo, querendo ou não, é chegar na rua e entender. A gente vai fechar nossa roda aqui e o pau vai comer. Sim. Que é isso. Tem a Beth de Oxum, que é lá do Recife, mestra do coco de roda. Tem uma moda dela lá, que eu não vou lembrar o ritmo agora, mas... Tá na hora do pau comer, tá na hora do pau comer. Não pode batucar aqui, né? Zoa o microfone. Mas ela anuncia isso, assim. Eu vejo muito a energia da Erika Malunguinho nela. A Erika Malunguinho vem de lá e tal. Quando eu fui pra lá, pra Roda de Coco lá, tive o prazer de ouvir ela e ela cantando isso na Roda de Coco, tá na hora do pau comer. Porque ela tem um posicionamento político muito forte, assim. Então ela anuncia o embate, saca? Sim. Ela anuncia um conflito, assim. Como? Na roda de coco. Porque é a cultura do nosso povo ali vivendo cada dia mais forte. E isso é fazer o pau comer, sabe? Então, ver hoje que a Cile Coletiva tá dançando na rua, tá consciente dos riscos que a rua oferece para os nossos corpos, né? Enquanto pessoas pretas ali fazendo arte, que isso historicamente não é respeitado na cidade de São Paulo. Sim. E não só na cidade de São Paulo, né? A gente tem histórias de capoeiras que tiveram perna quebrada, né? Não era só o couro do tambor que rasgava. Sim, sim. Não era só o berimbau que quebrava. Enfim, fora outras coisas, né? Então, hoje, site specific, pra mim, a dança no espaço urbano hoje é a dança de ataque. É o nosso povo em roda, ao ar livre, cantando e dançando. A roda, ao mesmo tempo que ela fecha, ela é acolhedora, ela também convida. Eu tô andando na rua, eu vejo uma roda de alguma coisa, eu quero saber o que esse povo tá em roda. Então, a gente fecha, mas a gente também convida. Então, toda e qualquer pessoa pode participar
da dança de ataque, que é uma brincadeira muito séria, mas ela é especialmente para pessoas pretas, porque ela é a continuação do que pessoas pretas fizeram nas ruas de São Paulo. E a gente tem essa responsabilidade, esse dever de continuar dançando em roda nas ruas. Hoje você está com quantos anos? 36. 36. O que ainda falta o Felipe fazer? O que você sonha? Quais são os seus projetos? O que você está almejando? A gente sabe que, nem eu falei na semana passada, que baú aberto não guarda tesouro. Mas, como a gente é bem fofoqueira, curiosa, a gente quer saber aí o que vem pela frente, o que a gente pode esperar. Acho que um dos maiores objetivos é ir pescar com meu filho e o meu pai. Porque eu fui pescar bastante com meu pai. E meu pai tá muito ansioso pra que Isso agora aconteça. ele possa levar o neto dele pra pescar. Ai, que bonitinho. E é o que eu mais quero e ponto. E já era. O resto que vai Mas ser- falando de outras coisas também, né? Sim. Porque tem a ver. E, inclusive, deixa eu mencionar aqui que meu pai sempre foi muito chorão quando ele falava de mim. Eu falava, que frescura, né? Não, porque o meu filho, não sei o quê, meu filho faz não sei o quê. E começava a chorar, nunca deu trabalho na escola, blá, blá, blá. Eu, vai chorar de novo. Meu pai. Hoje, Meu pai também era assim. hoje eu falo do Akin, o olho já começa... Ah, dá aquela Eu vou ser lacrimeja. mais chorão que o meu pai falando do meu filho, eu acho. Certeza. Homens pretos chorem, homens pretos amem seus pais, homens pretos amem seus filhos. É muito gostoso sentir esse tipo de coisa, se entregar, né, pro que é a família, o que é o carinho, o amor, o tempo, o longo tempo passado. Porque acho que pescar com meu pai, vou aprofundar um pouco na pescaria, acho. Pescar com meu pai me ensinou que a gente pode se falar sem usar uma palavra, assim. E foi a forma que o meu pai me ensinou, muito entre aspas, meditação. Sim. Saca? Porque ficava eu e ele na beira do rio horas e horas ali, ó. Eu acho que se hoje eu não sofro com ansiedade, como uma série de pessoas eu vejo sofrendo hoje, acho que é Obrigado. porque pescar com meu pai quando eu era criança foi muito importante, né? Me deu um fundamento muito importante. Tudo bem não acontecer nada, né? Tudo bem eu conhecer o que é o meu silêncio, o que é a minha espera. É importante saber esperar, né? E a gente estava falando de crianças. Crianças hoje têm muita dificuldade para esperar as coisas, né? Tudo é muito imediato, tudo é muito celular. Então, o meu filho, ele vai pescar, saca? Sim. A gente vai vivenciar isso em família e isso é muito importante, assim, muito importante. Agora, artisticamente, profissionalmente, acho que é continuar fazendo, saca? Teve uma vez que me fizeram um convite para falar sobre masculinidades pretas numa universidade no Ceará. E eu falei, caraca, vão pagar um avião pra mim, eu vou lá pra falar de masculinidade, eu vou ter que falar um negócio muito louco, saca? Vou pesquisar umas estatísticas aqui e tal, não sei o quê. Comecei a pirar, e aí comecei a escrever, e fiz um PowerPoint e tal. Aí, 2 dias antes da viagem, eu andando na rua, indo pra casa, assim, me caiu a ficha de que, Felipe, se te propuseram ir pra lá falar disso, é porque você já é alguém interessante para que as pessoas queiram que você esteja lá. Então você não precisa se tornar alguém a mais. Ok. Né? Porque você já é. É só continuar sendo, assim. Sim. Naquele momento, essa frase foi muito importante para mim. E a dança de ataque também me ensina muito isso, que é continuar o que já está sendo feito. Né? Principalmente pelo nosso povo. Né? Porque eu, enquanto homem preto, entender as raízes do meu povo me faz confiar mais em quem eu sou. Né? Então, se eu continuar fazendo, isso vai ser importante para os nossos filhos, para as nossas crianças pretas, né? Que a gente continue sendo quem a gente é. Principalmente porque a gente está numa sociedade que diz, você já fez tal curso? Você já fez tal curso? Acho que se você fizer esse e mais aquele, você pode se tornar uma pessoa interessante para trabalhar com isso. Você tem um certificado tal? É. Aí você... Você tem que isso. comprovar que você está se tornando outra pessoa diferente dessa, né? Tem um prefácio do Pele Negra Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, que diz que o Fanon, com 10, 11 anos, ele já era Frantz Fanon. Com 9 anos de idade, ele já era Frantz Fanon. Sim. Ele não se tornou outra coisa. Não lembro muito bem qual é o contexto, mais detalhes, mas enfim... Eu ainda sou o Felipe de 8 anos, tímido. Não deixei de ser aquela criança para me tornar... Eu ainda sou, então... cada vez mais eu quero manter essa consciência de eu só preciso continuar fazendo o que eu faço.
não tenho que melhorar nada, tô perfeitão. Não. Não. Né? Sim. Mas não deixar isso me tomar, tipo, tudo que eu tô fazendo não é suficiente, eu preciso melhorar em tal coisa, esquecer quem eu sou. Acho que nós, enquanto povo, enquanto população preta, quanto mais a gente amar quem a gente é e as nossas histórias, né? Porque é sobre a gente, é só isso, né? Nossa, isso que você falou agora bateu fundo aqui. Porque eu fui fazer um curso de transista, né? E aí... Só que assim, a minha família já trança há muitos anos. A minha avó trançava, a minha mãe trançava. E aí eu aprendi de ver a minha mãe fazer. Ela nunca parou pra me ensinar. E eu aprendi, minha irmã aprendeu. E aí quando eu cheguei no curso, a professora falou assim, mas você já é avançada, você já... E eu naquele lugar de tipo, não, eu preciso aprender porque eu não sei. E quando você falou, não, mas eu já sou. E aí, depois que eu acabei o curso, eu entrei nesse lugar. Eu falei, gente, eu já sou transista, eu já faço isso há mais de 15, 20 anos. Então, tipo, eu só fui aprender umas técnicas aqui e ali, mas eu já sou essa pessoa. Nossa, É que a gente precisa ouvir de alguém que tem poder que nós somos aquilo. Só que nós já somos. O que nós já somos. No momento que a gente nasce, a gente já é. Né? Eu já sou o Hélio, você já é a Preta, você já é o Felipe. Gente, você pegou isso daí? Se vocês não pegaram, volta e escuta de novo. Porque olha... Isso é bem pesado, Nossa, assim. mesmo. Ó, a gente tá encerrando. Sim. E a gente faz uma pergunta pra todos os nossos convidados. Que é uma pergunta, assim... São 2 perguntas. Pode ser que nessa pergunta você já responda a segunda. E aí você está ileso. Já tá dispensado. Sim. Felipe, o que todo mundo pode? Na vida, na cultura, na arte, enfim. O que todo mundo pode? Pra você. Reloginho na tela. Aquelas. Todo mundo pode aceitar quem é, né? Eu posso aceitar quem eu sou. Acho que continuar, né? O que a gente tava falando agora há pouco. Acho que o que eu posso é continuar sendo quem eu sou. E isso tem um valor muito grande, né? Isso é sobre autoconhecimento e sobre autodefesa também. Eu preciso defender quem eu sou, né? Perfeito. E o Marcus Garvey é um nacionalista preto muito importante para o nosso povo, né? E ele fala, comece com o que você já tem, né? Ele fundou a UNIA nos Estados Unidos, a Black Star Line, né? Coisas grandiosas, né? E ele deixa isso pra gente como legado. Você não precisa comprar um navio para começar a fazer algo, né? Comece a fazer com o que você já tem. Acho que tem a ver com o que a gente estava falando, né? Todo mundo pode continuar sendo quem é, né? Continuar sendo quem eu sou não significa que eu não preciso escutar mais nada, aprender mais nada, Sim. né? Mas continuar sendo significa valorizar a minha história, né? Perfeito. Nossa, eu fiquei emocionada. É isso. Eu acho que a segunda pergunta não precisa. Não precisa, ele você já respondeu. O povo já tá respondendo na primeira, já respondeu. A gente sempre vai trazer uma segunda pergunta que para enfatizar ainda mais essa primeira, mas essas duas. Agora eu fiquei curioso, fala logo. Não, era o porquê, né? Por que todo mundo pode? Você já entendi. respondeu, já. Saquei. E aí a sua resposta já foi, tipo, já pegou pesado. Axé. Já. Bem reflexível, por sinal. Sim. Aliás, você ter vindo hoje, assim, a gente ter escutado você, trouxe pra gente muita reflexão sobre muitas coisas, assim, tipo, sobre até mesmo nossa história, sobre o que me pegou, assim, sobre aquilo. Eu tô procurando ser algo, mas... O que a gente tava conversando ontem, a gente tava falando sobre isso ontem. Né? Mas eu acho que é muito isso, tipo, às vezes a gente precisa, sim, ouvir de alguém. Coisas que pra gente... Porque a gente entra muito nesse lugar de a gente precisa ser hoje, né? A gente precisa ser o melhor, a gente precisa ser... Não, a gente tem uma frase que diz assim, eu vou fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho. Por aí. Né? Isso. E a gente fica muito nessa busca, tipo de... Preciso ter dinheiro, preciso ter isso. Dinheiro a gente precisa, claro. A gente não faz nada. Sim. Mas a gente fica nessa busca de eu quero ser o melhor podcaster, eu quero ser o melhor bailarino, eu quero ser o melhor, quando a gente já é o melhor porque a gente decidiu ser, fazer, estar. E aquilo já nos faz ser melhor, né? E entra muito nesse lugar, tipo, a gente fica também na competição.
né? De competir com o outro. Quero ser o melhor músico, quero ser o melhor, porque Felipe... Né? E ultimamente a gente ouve tantas referências indígenas falando sobre a natureza, né? E a importância, como a colonização está destruindo o planeta e tal. Sim. Na cultura africana também, né? Eu sou de candomblé. A gente vê essa importância, o quanto a natureza ensina a gente, né? E fazer com o que você tem é o que acontece na mata, né? São aqueles passarinhos que estão ali, é aquela semente que cai daquela árvore que fica girando ali. A mata vive há milênios antes da gente estar aqui, ela está vivendo, fazendo com o que tem ali, né? Não é buscando uma semente lá da Ásia que tem que trazer aqui para que essa mata... Não, ela se retroalimenta ali, ela é muito saudável. Tem viajantes que vêm e vão, né? Mas assim, é ali, é tudo ali. É olhar para a natureza e para nossa natureza, que é isso. É continuar sendo quem a gente é. Perfeito. Perfeito. Eu tô muito emocionado também de ter ouvido você falar. Tipo, a gente conversa muito, mas... aquilo que a gente vem falando aqui, tipo, o nosso podcast é para que as pessoas possam conhecer as outras. Acho que a gente precisa se conhecer. A gente trabalha com arte, a gente dança, a gente já conversou, mas a gente não conhece a história de cada um. E isso é muito potente, conhecer o outro de uma forma, saber quem são seus pais, saber quem é sua mãe, tipo, isso acaba trazendo pra gente entender por que você é assim. Agora eu entendi porque que você é uma pessoa calma, porque que você é esse ariano. Eu ia pescar. Exatamente, tipo, sabe? Tipo, pescar. é tipo uma pessoa que movimenta tanto e é muito calma, assim, sabe? Tipo, e aí você começa a entender porque você conheceu a história do outro. E eu acho que história é muito potente, né? O Mano Brown fala muito sobre isso. História é a coisa mais importante que existe pra gente. A gente tem que saber de onde a gente vem, quem a gente é, quais são as nossas raízes, quem são os nossos pais, nossos avós. Claro que a gente consegue ir até um certo ponto, né? Porque, infelizmente, muitas das nossas coisas foram apagadas e a gente não consegue chegar onde precisa, mas aonde a gente está, eu acho que já é importante. Então é isso. Só pegar aqui o gancho de umas coisas. Você que quer conhecer o Felipe, como é que a gente faz aí pra seguir você nas redes? Meu Instagram é felipe.cirilo, com C, só um L. E a Asili Coletiva, né? O Instagram é @asilicoletiva. E o Xirê? E o Xirê de Quintal, projeto da Tamis Ferreira, @Xirê de Quintal. Xirê com XIRE. Perfeito. Inclusive, já está convidada, Dona Tamis, para vir aqui falar sobre o Xirê de Quintal e falar sobre você também, que eu acho que é a coisa mais importante. Você que quer aqui, de alguma forma, colocar a sua marca aqui no nosso canal, ou no nosso podcast, pode chamar a gente aí no nosso Instagram, que é o todo.mundopod, e vai estar aí na descrição no YouTube para quem está assistindo e vai estar na descrição aí embaixo no Spotify, beleza? Nosso programa vai ao ar sempre às 8 da sexta-feira, 8 da noite no YouTube e às 11 horas da manhã via Spotify aí para você ouvir enquanto você vai trabalhar, ir para a escola, enfim. A gente vai encerrar esse bate-papo com o Felipe Cirilo. Não, é isso. Muito obrigado. Se eu já tinha um apreço por você, agora eu passo a amá-lo mais ainda. Sim, nós nos amamos. Sim. Quero agradecer de coração por você ter vindo, aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Enfim, sério, de verdade, tô muito emocionado, assim, sabe? Sério mesmo. Quero agradecer a todos e todas e todos os ouvintes que nos assistiram e que nos ouviram. E até nosso próximo episódio aí, que vai estar bombando com uma outra convidada que é maravilhosa. E então, só relembrando, toda sexta às 8 no YouTube e às 11 no Spotify, toda sexta-feira, beleza? Aqui todo mundo pode. E é isso, tamo junto aí. Beijo. Beijo, até o próximo.